Quero ler com vocês, por favor, o livro de Atos, capítulo 4, versículos 23 a 35. Como ser igreja em momentos difíceis? Como ser igreja em momentos de adversidade? Como ser igreja em momentos onde enfrentamos lutas e dificuldades? Como ser igreja onde olhamos para um lado e para o outro e vemos a situação complicada? Eu quero propor nessa noite o seguinte tema: ser igreja em momentos difíceis. O ambiente que nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 23 a 35, é um ambiente de perseguição. Não vivemos mais, principalmente no Brasil, uma perseguição física. Vivemos uma perseguição ideológica, uma perseguição constante de princípios e valores que vão contra a palavra do Senhor. Nós temos enfrentado a cada dia dificuldades e adversidades, e o Senhor nos convoca a continuarmos sendo igreja num momento difícil. Leia comigo, por favor, então, Atos 4, 23 até o 35. E solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Versículo 26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram. Não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Versículo 29, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Eu vou repetir o versículo 29, agora pois, o Senhor olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém se dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, diz a minha versão. Versículo 33, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Os versículos 1 a 31 de Atos 4 mostram a igreja lidando com a perseguição. O contexto aqui é de adversidade. Pedro estava preso. Pedro estava preso porque estava pregando em nome do Senhor. A falsidade dos mestres da lei, que eram religiosos, ia contra os princípios da palavra do Senhor. A igreja estava vivendo um momento de dificuldade. Tudo que era relacionado a Jesus causava algum tipo de afronta ou ameaça ao império, ao sinédrio e outros grupos instituídos. Mas a Bíblia fala que os crentes estavam cheios do Espírito Santo. Você consegue entender esse paralelo, esse paradoxo aqui que vemos aqui? Enquanto a igreja está sofrendo perseguição, lutas, adversidades, a igreja está recebendo a presença do Espírito Santo. Quando estudamos a história da igreja, percebemos alguns fatos muito claros para nós. E podia aqui tentar fazer um enunciado, mas para resumir o processo. Todas as vezes que a igreja sofreu perseguição, sabe o que aconteceu com a igreja? Ela cresceu e ela avançou. É esse o propósito do Senhor. Cristãos cheios do Espírito Santo diante das dificuldades. A prisão para alguns poderia parecer o fim, mas era o início de um avivamento. A prisão não pôde conter aqueles homens e mulheres do Senhor. A manifestação da luz de Deus avançava em meio às trevas. Esse é o propósito do Senhor, Deus age dessa maneira. E é interessante quando olhamos nesse texto aqui a oração que eles fazem,
E quando olhamos para o texto original, não é uma oração dizendo, Senhor, livra-nos. Sabe que tipo de oração eles estão fazendo? Senhor, nos dá poder para a gente lutar contra as astutas ciladas do inimigo. Ou seja, uma oração que nos impulsiona para frente. Você consegue entender isso? Parece loucura, e Paulo vai dizer que a pregação é loucura para os que não creem. Nos momentos difíceis, homens e mulheres de Deus se consagram diante do Senhor. A oração que eles fazem aqui é uma oração de ousadia, dizendo, Senhor, nós estamos sofrendo perseguição sim, não é aquela oração de lamúria, como está difícil, ó céus, ó vida, para aqueles mais antigos que assistiam lá o desenho do Lip e do Hard. Quem é velho sabe disso, né, Marco? Só nós, né? Só nós. Parece muitas vezes que a gente tem que viver esses momentos para que a gente possa crescer mais. A oração é uma oração de intrepidez, de ousadia. Uma ousadia para anunciar a palavra do Senhor. Ao longo da história, a igreja sofreu perseguições sim, adversidade sim. Mas todas as vezes Deus cuidou da igreja dele, porque ela é a noiva de Cristo, ela é aquela que Deus ama de uma forma especial, ao ponto de morrer por ela, por mim e por você, que somos a igreja do Senhor Jesus. Eles enfrentaram hostilidade sim. E alguns deles foram até martirizados. Por exemplo, em Atos 6, vemos Estevão sendo martirizado. Em Atos 9, vemos Paulo perseguindo a igreja do Senhor. E Paulo, na estrada de Damasco, tem um encontro com o Senhor extraordinário. Eu já falei aqui na igreja que alguns falam que Paulo caiu do cavalo. Não tem cavalo naquele texto, por favor. Paulo não caiu do cavalo, é só uma metáfora, tá? Paulo caiu por terra. Se você falou, tira o cavalo e continua falando que Paulo caiu. Tá bom? Mas o texto fala que Paulo está perseguindo a igreja, mas aquele mesmo Paulo tem uma experiência com Jesus na estrada de Damasco, e ele é levado lá na rua direita, na casa de Judas, e Deus manda Ananias estar com ele, a igreja é perseguida, mas Deus levanta homens e mulheres para estar na presença dele. Atos capítulo 4, versículo 23, vai dizer que eles foram soltos, e foram para quem? Para os seus. A igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava buscando ao Senhor, e quando eles são soltos, eles vão lá para os seus, que estão no momento de busca ao Senhor. Atos 4, 26, diz que eles se levantaram os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma. Atos 4, 26 e o 27, fala que contra o Senhor e contra o seu ungido se levantaram, porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, é que eles se ajuntaram. Ao invés de Pedro desanimar, ao invés de Pedro retroceder, ele parte para a ofensiva, diante da perseguição. Pedro age com coragem e ousadia. Aquele mesmo Pedro que outrora havia negado ao Senhor, aquele mesmo Pedro que era um homem inconstante, aquele mesmo Pedro que na hora do vamos ver, não teve o posicionamento, ele tem um reencontro com Jesus, e aqui ele prega, e a Bíblia fala que 3.000 almas se convertem. Depois o mesmo Pedro prega e 5.000 almas se converte. Porque aquele Cristo que eles pregavam é o Cristo da pedra angular, a pedra de esquina, que dá sustentação à igreja do Senhor. O templo espiritual do Senhor, como diz Efésios 2, 19 até 22. Em Atos capítulo 8, versículos 1 a 3, diz que fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Ou seja, nós vamos ficar aqui. A perseguição não nos vai fazer retroceder. A perseguição vai nos impulsionar. Nós precisamos cuidar das pessoas, abençoar as pessoas, para que elas continuem sendo fortalecidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Via de regra, quando você sofrer uma perseguição, não reclame de Deus, mas glorifique o nome do Senhor. Quando os momentos forem difíceis, é Deus colocando você lá para uma intimidade profunda com Ele. Quando as noites escuras chegarem, lembre-se quem é o Senhor do tempo. Quando os momentos tenebrosos tomarem conta do seu coração como igreja de Jesus, lembre-se quem é o seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Como diz Timóteo no seu segundo livro, versículos 3, 4 e 5 do capítulo 4. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, 2 Timóteo 4, 3 a 5. Mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você, Timóteo, mas você, homem de Deus, mas você, sabe o Senhor, seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o dever do servo de Deus.
Está claro? Não precisa desenhar. Deus tem um propósito para cada coração. E nos momentos difíceis, Ele continua cuidando dos seus. Ele não nos prometeu que estaríamos isentos de lutas e de provações. Ele nos prometeu o cuidado e a bênção dEle em todos os momentos. A ação do Senhor ela é soberana, ela é retilínea, ela é perfeita, ela não tem sombra de variação. O Deus que agiu ontem continua agindo hoje, agirá até a consumação dos séculos. Deus não está alheio. Um momento de luta e de angústia nos faz crescermos na presença do Senhor. É bem verdade que Deus não é um Deus sarcástico, um Deus cruel que fica nos testando simplesmente para aprovação, mas algumas vezes as provações chegam a mim e a você. Então, como ser igreja no momento de adversidade, no momento de luta, esse é o nosso questionamento dessa noite. Eu quero que você leia comigo agora Atos 4, 24, que nós lemos, leia mais uma vez. Diz o seguinte, Atos 4, 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Preste atenção numa coisa, meu querido irmão. Fique atento a isso. No momento de dificuldade, sabe o que Deus quer que você faça? Você vai lá para o quarto de adoração ao Senhor. No momento de dificuldade, Deus quer que você vai ter um encontro com o sobrenatural do Senhor. No momento de dificuldade, Deus quer que você vai orar. Muitas vezes nós queremos resolver pela força do nosso braço. Quantas vezes eu e você não conseguimos orar diante das lutas que enfrentamos? Mas Deus convoca a igreja dele no momento de luta, de perseguição, de cadeia, um outro momento de dificuldade, convoca a igreja a colocar o joelho no chão para ouvir a voz de Deus. Você consegue fazer isso? Você tem esse entendimento na sua vida? Você consegue entender que no momento da luta Deus manda você falar com Ele em secreto e Ele que te vê em secreto te recompensará, como diz a oração, modelo do Senhor? Entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto e Ele em secreto te ouvirá. O momento que Deus nos convoca a orar é dizer: Deus, responde ao meu clamor, responde à minha luta, responde à minha angústia. Eu preciso de um milagre do Senhor. Fala comigo, Senhor. E Deus é infinitamente misericordioso para olhar para o meu e para o seu coração e dizer assim: eu quero falar contigo. Eu quero falar com você de uma forma especial. A oração faz a igreja prosperar, não retroceder. A oração faz a igreja avançar, não recuar. A oração faz a igreja ser impulsionada para frente, como diz Atos 4, 31, que eu repito: tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. O que está aqui no original, nesse texto do mover o lugar, esse contexto aqui da oração é clamar com intensidade, com desejo ardente, ou desejar ardentemente ouvir a voz de Deus no momento de choro e de angústia. A igreja foi lá orar e buscar o sobrenatural do Senhor, é ansiar por algo, é suplicar, é como se fosse estar implorando diante da grandeza de Deus e da minha pequenez. É essa a regra que nós temos ou a gente faz diferente? A igreja foi convocada a uma vida de oração. Atos 1,4 vai dizer que todos perseveravam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 12,5 diz que Pedro foi mantido na prisão, mas a igreja orava fervorosamente a Deus e por ele. Eu gosto desse momento quando Pedro sai da prisão. Para mim ele é muito emblemático. Sabe por quê? Porque aquele momento os discípulos parece muito com a gente. O texto vai dizer que quando Pedro estava preso, o que ele estava fazendo? Orando. E sabe o que acontece quando Pedro chega? Uma jovem vai lá atender a porta. E ela olha para Pedro, sabe o que ela faz? Fala o seguinte, tem um fantasma aí fora. Parece um fantasma de Pedro. Será que muitas vezes nós não estamos como os discípulos assim? Pedindo sobrenatural, mas quando ele vem a gente não consegue crer. Atos 13:3 diz que, então depois de terem jejuado e orado, colocaram as mãos sobre eles e os mandaram embora. Atos 16:25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. O desafio para mim e para você, meu querido irmão,
Você que está conosco nessa noite, é no momento de luta, dizer: Deus, olha para o meu coração, fala comigo. Eu preciso da tua intervenção nesse momento. Eu já procurei todas as respostas possíveis e eu não as encontro. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer, que estava dentro da minha alçada, e eu não consegui encontrar. Eu já tomei todas as decisões possíveis e cabíveis a mim, e eu não tenho solução. Eu já fiz tudo o que podia fazer, já usei todos os meus pontos de contatos e as coisas não resolvem. Peça misericórdia, você devia ter orado antes de fazer tudo isso. Mas já que você fez, fala: Deus, fala comigo agora, eu preciso da tua intervenção no meu coração. A igreja é convocada a orar, você é convocado a orar como igreja de Jesus, num momento de luta e de dificuldade, não só nos momentos bons. E talvez alguns de nós, num momento bom aí, que não ora mesmo, que talvez esquece de Deus. Não sei, talvez não aconteça aqui, talvez seja só lá no Japão, que é bem longe daqui. Meu querido, a oração é conversa com Deus poderoso, que olha para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa vida e diz: eu vou te abençoar. Eu vou falar contigo. Eu tenho uma resposta para a sua angústia. Eu tenho uma resposta para a sua dor. Eu tenho uma resposta para o seu momento difícil. Eu continuo aqui, a história continua sendo minha. Eu tenho uma promessa para você que eu nunca te deixaria só. E é na oração que eu crio um contato com Deus, onde eu ajusto a frequência espiritual e eu ouço a voz de Deus, porque eu paro com o barulho do mundo e eu encontro um Deus que parece tão distante de mim, mas que na oração Ele se faz presente lá no meu quarto, lá na minha casa, lá naquela cozinha, lá naquele momento difícil. Então a primeira postura de uma igreja em momento difícil é a vida de oração. Mas também eu tenho uma outra verdade nesse texto aqui, que está no versículo 32, por favor, Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, ou comum. Todas as coisas lhes eram comum. O segundo princípio para o meu e para o seu coração nessa noite, numa dificuldade, se chama unidade. Unidade é um mesmo propósito, é uma mesma direção. Obrigado, Neide. Deus te abençoe, tá? Unidade é o mesmo entendimento. Por exemplo, em Atos 4, 24, essa expressão aqui, que no original é matetes, ou mafetes, para você poder entender melhor, ela está dizendo o seguinte, em Atos 4, 24, está chamando isso de unanimidade. Atos 1, 14, fala que eles estavam perseverando unânimes. Atos 2, 1, está dizendo que eles estavam todos no mesmo lugar, ou seja, com o mesmo propósito, com o mesmo entendimento, com a mesma direção. Atos 5,12, que eles dizem que eles estavam agindo de comum acordo. Ou seja, meu querido, preste atenção numa coisa: você quer receber a bênção de Deus? Caminhe em unidade com a sua igreja, com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua liderança, com o seu pequeno grupo. Caminhe em unidade, porque somos tentados dioturnamente a andarmos de acordo com o nosso entendimento. Eu não quero assim, eu não vou fazer desse jeito, eu discordo disso não. A igreja tem uma mesma direção, um mesmo propósito para adorar o mesmo Deus. Essa expressão aqui de unidade é mesmo que está em Atos 8, 6, quando eles estavam unânimes no mesmo entendimento. Também em Atos 12, 20, de comum acordo. Atos 15, 25, de pleno acordo, ou seja, o entendimento era comum. Em Atos 19, 29, diz que eles estavam a uma forma, a um entendimento, a uma maneira. É o mesmo que está em Romanos 15, 6, diz que eles estavam andando concordemente e fazendo concordemente. Ou seja, você quer receber a bênção de Deus? Ande junto com os teus irmãos. Nós não fomos chamados para andar sozinhos. Pastor, eu queria que fosse diferente. Senta, conversa, dialoga, expõe suas vontades, seus sentimentos, mas procure andar em unidade. O coração era um só, a alma era uma só, da multidão dos que criam, Atos 4, 32. Nesse mesmo versículo, a parte B, diz que tudo era comum a eles, ou seja, ninguém era dono de nada. É bem verdade que quando eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos, eles faziam isso voluntariamente. Eles não eram obrigados. Eu me lembro que
uma vez estava conversando com um colega que não professa fé em Jesus, ele falou assim: Rodrigues, eu tenho uma dificuldade com a igreja. Qual é a sua dificuldade, meu amigo? Na igreja as pessoas são manipuladas emocionalmente. Eu falei: por que você pensa assim? Ah, lá tem um monte de gente com ideologias e pensamentos, e um monte de crente vai lá e ele é manipulado para fazer aquilo que uma minoria quer que eles façam. Eu falei: que igreja que você foi? Eu não vou para a igreja porque eu não quero ter a minha liberdade tolhida. Eu falei: mas que igreja que você foi? Eu não estou conseguindo entender ainda. E diz mais, Rodrigues, eu te digo mais. Lá na igreja, diz ele, não sei que igreja que ele estava falando, de qual conceito que ele estava levantando, eu não sei de onde ele estava citando, diz o seguinte: eu não vou para lá porque eu tenho medo que me manipulem, me façam uma lavagem cerebral e eu perca todos os meus direitos, as minhas vontades, os meus desejos. Eu falei: meu querido, isso não é igreja, a gente está tudo contrário à igreja de Jesus. Se você pensa assim, você pensa errado, porque a igreja é totalmente o contrário disso. É na igreja que eu tenho liberdade para adorar a Deus. E aí eu falei com ele e ele disse, eu falei para ele: você tem algum tipo de vício? Ele falou: eu tenho alguns. Eu falei: pois é. Você pode contar pelo menos um? Eu posso. E contou um lá que eu não vou citar qual aqui. Daí eu falei para ele: você consegue viver sem? Ele falou: não. Eu falei assim: então quem é livre? É você ou eu? Se você não consegue viver sem, você é escravo do seu vício. E eu posso escolher ter esse vício ou não. O meu Senhor me dá liberdade. Essa liberdade, ela é fortalecida quando eu estou com os meus irmãos. Não para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, não para quebrar princípios e valores, mas o meu irmão me ajuda, eu tenho com quem compartilhar, eu tenho com quem repartir, eu estou junto com ele, e eu posso caminhar junto com ele, ele me ajuda a vencer as minhas lutas e as minhas dificuldades. Atos 4:35, e repartia-se cada um, segundo a necessidade de cada um tinha. A ação era mútua, havia uma unidade no processo. E aquilo provocava uma reação abençoadora no corpo de Cristo. A unidade era tão real, que ela marcou profundamente os primeiros cristãos, os primeiros discípulos. Isso é a igreja de Jesus. E quando a igreja enfrenta a oposição, sabe o que acontece? Um ajuda o outro, um sustenta o outro, um cuida do outro, um levanta o outro, um abençoa o outro. Isso é a igreja do Senhor Jesus. E deve ser também esse ambiente no lar onde vivemos. Unidade nos faz crescer. Filipenses capítulo 2, se você puder abrir aí, Filipenses 2, versículos 1 e 2. Achou? Filipenses 2, versículos 1 e 2. O primeiro princípio de uma igreja em momento de dificuldade é a oração, o segundo é a unidade. Diz o seguinte, Filipenses 2, 1 e 2, se portanto há alguma exortação em Cristo, se houver alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se houver afeição e compaixão, complete a minha alegria, por ser da mesma opinião, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito, com a intenção de um mesmo propósito. Um só coração, um cuidando do outro, um abençoando o outro, um sustentando o outro, um caminhando na direção do outro, um abençoando o outro, um levantando o outro que está caindo, um ajudando o outro a estar bem no momento de dificuldade. Isso é a igreja de Jesus. Não há disputa na igreja de Jesus. E eu louvo a Deus porque vivemos um ambiente de total paz na igreja que servimos a Ele. Glória ao Senhor por isso. João capítulo 13, versículo 35 diz o seguinte: nisso todos conhecerão que são o quê? Os meus discípulos, se fizerem o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. O mesmo livro de João capítulo 17, versículo 21 diz, na oração sacerdotal de Jesus: Pai, eu rogo que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me envias. Como é que você tem caminhado na sua vida? Você tem com quem contar no momento de dificuldade? Você tem um irmão em Cristo onde você pode ligar no momento difícil? Você tem alguém que pode estender a mão para você no momento de dificuldade? Quando você olha para o seu esposo, você tem confiança que no momento mais difícil, ele vai estar com os braços abertos para te acolher como esposa que você é? Quando você olha para sua esposa, você vê nela uma mulher que te impulsiona, que te abençoa, que te coloca para cima, que te ajuda você a vencer um momento de dificuldade? Quando você olha para os seus pais, você faz como aquela criança que pula de um balanço no colo de um pai, sabendo que o pai vai abraçá-lo, ou por algum motivo você não tem essa consciência do seu pai.
Quando você olha para o seu filho, você vê um filho que quer abençoar, que quer estar junto, ou que infelizmente tem espalhado. Você quer receber a bênção de Deus na sua vida? Caminhe em unidade. Caminhe junto. Esteja junto. Faça junto. Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Esse é o princípio da igreja de Jesus e da família de Jesus. O terceiro princípio de uma igreja em um momento difícil está em Atos capítulo 4, versículo 29, que lemos e repetiremos. Atos 4, 9. Você que está em casa também, se quiser, por favor, abra a sua Bíblia. Atos 4, 29, perdão. A igreja no momento difícil é uma igreja de oração, é uma igreja que caminha em unidade, é uma família que ora, é uma família que caminha em unidade. Mas também no versículo 29 diz o seguinte: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem o quê? Com toda ousadia a tua palavra. Agora pense você, como falar para orar e buscar a Deus e pregar-se um momento de dificuldade? Pastor, parece que é um negócio meio estranho isso aqui. Parece até um tanto um contrassenso, parece um negócio meio estranho. Eu estou precisando de ajuda, como é que eu vou ter que sair daqui ainda pregar para os outros se eu preciso ser ajudado, pastor? Alguém me diz, pastor, você não sabe como é que está lá em casa? Eu falei, não sei, porque eu não fui lá ainda. Me chama para tomar um café lá, que quem sabe eu descubra. Pastor, se eu fosse da minha casa, você vai ver que a chapa está esquentando lá, pastor. Pastor, eu tenho uma mulher que só a graça do Senhor. Quando começa assim, o negócio já pegou mesmo, né? Sabe o que Jesus nos faz entender no momento de dificuldade? É o que diz o texto do versículo 29. Ao invés deles olharem para a dificuldade, ao invés deles ficarem presos àquilo, ao invés deles ficarem reclamando da perseguição do Sinédrio, ao invés deles ficarem olhando para a opressão do império, eles se colocam na disposição e eles cerram fileiras para continuar proclamando a palavra do Senhor com ousadia e com intrepidez. Todas as vezes que a igreja sofreu, como disse e repito, ela progrediu, ela cresceu. No versículo 30 vai dizer o seguinte: enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu filho, do teu santo filho Jesus. O versículo 31 vai chamar a atenção que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No versículo 33, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Todo o capítulo 4 de Atos, ao invés da igreja ficar assustada, ela vai para a fronte da batalha e diz que há a solução para um coração que está perdido. Você consegue entender? Ao invés de nós ficarmos guardados e presos em nós mesmos, ou nas circunstâncias que estamos vivendo, o Senhor fala o seguinte: saia, pregue, fale de Jesus, porque certamente há pessoas que estão sofrendo mais do que você. Pastor, eu preciso tomar uma dose cavalar de medicamento, como é que eu vou sair de casa? Existem vários mecanismos para isso hoje. Como disse aquele Pedro, ao invés de olhar para a prisão e olhar para a dificuldade, olhar para um sinédrio que estava contra ele, ele prega com ousadia e 3.000 pessoas se convertem. É Pedro que vai lá ao templo junto com seu colega e um coxo é curado, alguém que estava ali sofrendo dificuldade é curado. Atos capítulo 5 vai dizer que os apóstolos realizavam muitos milagres. No versículo 29 de Atos 5 diz que eles não deviam dar ouvido aos homens, mas sim dar ouvido a Deus. Atos 6, 7 chama a atenção de aquele homem que seria martirizado, e quando ele está anunciando, e ele vai para o momento do seu martírio, ele fala: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ele não retrocede, ele não volta atrás, ele continua cumprindo o propósito do Senhor. Enquanto Saulo assolava a igreja, Atos 8, de 3 a 6, enquanto ele entrava nas casas, arrastando homens e mulheres, encerravam na prisão, a igreja está lá buscando ao Senhor e continua pregando. E aquele mesmo Saulo tem uma experiência com o Senhor. O texto fala que quando eles estão dispersos, eles iam por toda parte anunciando a palavra do Senhor. E quando eles descem a Filipos, a cidade de Samaria, eles estavam pregando acerca de Cristo. E a Bíblia diz que a multidão unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque eles ouviam e viam sinais que ele fazia. Meu querido, quando você enfrentar um momento difícil e você entrar num Uber, por exemplo, ore pelo motorista do Uber. Quando você se deparar com um fornecedor lá da sua empresa e no momento difícil, talvez no momento de dificuldade,
ore por ele, porque talvez você vai ser a última chance que ele vai ter de entregar o coração para Jesus. Quando você se deparar com um atendente de supermercado e você olhar para o semblante dele ou dela e perceber algo, fale do amor de Deus para ela, porque talvez é a chance que ela tem de ter uma experiência com Jesus, como eu e você tivemos um dia de angústia, num dia de luta. A ação do Senhor é para que a igreja continue olhando para o céu, não olhando para as dificuldades. Lucas capítulo 21, versículo 15, fala que havia palavra de sabedoria, que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou refutar. João capítulo 3, versículo 19, diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Nós precisamos anunciar para elas. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo está dizendo assim: pesa sobre mim esta obrigação, e ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Todos esses homens aqui estavam em momentos difíceis. Todos esses homens aqui não estavam vivendo na bonança. Todos esses homens aqui tinham lutas e dificuldades como eu e você temos. Quando chegar no final do mês e você colocar no papel as contas e não der para pagar, glorifique a Deus que tem te dado saúde, vontade e força para trabalhar. E se programe, se projete, se organize para que você possa no mês seguinte pedir a misericórdia do Senhor para que você possa honrar com os seus compromissos. Não blasfeme de Deus, não reclame do Senhor, mas louve a Ele por aquilo que Ele te deu. Nós somos campeões em reclamar para Deus. Nós precisamos ter um coração mais generoso. É Deus, muito obrigado, porque eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho uma esposa, eu tenho um esposo, eu tenho uma casa onde eu posso reclinar minha cabeça. Louve ao Senhor e continue sendo um instrumento poderoso nas mãos dEle. Todas as vezes que a igreja teve dificuldade, ela orou, ela andou em unidade e ela continuou proclamando. E o que você vai fazer diante do que você está vivendo hoje? Qual vai ser a sua postura como homem e mulher de Deus? Você que está conosco na transmissão, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação no momento de dificuldade que talvez você esteja enfrentando? Olhe para o Senhor, glorifique o nome de Deus. Olhe para Deus e diga: Senhor, muito obrigado, porque eu tenho o fôlego da vida. E mesmo que a enfermidade tenha batido na minha porta, eu creio que existe um Deus que pode usar um medicamento e mudar tudo isso. Ou que mesmo que não tenha medicamento, Ele tem poder para me curar agora em nome de Jesus. Você entende isso? 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 27, tem um enunciado muito lindo de Paulo. Esse é o mesmo Paulo que fala que nem a morte, nem a vida, nem os principados e potestades poderá nos separar do amor de Deus, lá em Romanos 8. Esse mesmo Paulo é o Paulo de Romanos 1,17, que fala que o justo viverá pela fé. Esse é o mesmo Paulo de 1 Coríntios capítulo 15, que diz que nem a morte pode nos separar de Deus, e que a morte foi tragada na vitória. E agora no capítulo 2 Coríntios capítulo 11 vai dizer o seguinte: são ministros de Cristo? Eu ainda mais. E muito mais, trabalho muito mais em prisões e açoites. 2 Coríntios 11, 23 em diante. Trabalho em muitas prisões e açoites sem números, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e dia passei no abismo. Eu estive em deslocações frequentes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, e um monte de perigo, hein? Tem mais aqui ainda. Perigo entre os falsos irmãos. Até isso Paulo enfrentou. Dá para fazer aqui um enunciado de perigos. Estive em trabalho de parto e fadigas, muitas noites sem dormir, em fome e sede, muitas vezes sem comida, frio e nudez. E é Paulo, hein? O homem, depois de Jesus, é o homem mais proeminente do Novo Testamento. É o mesmo Paulo que escreve 13 cartas. É o mesmo Paulo que realiza 3 viagens missionárias. É o mesmo Paulo que é chamado por Deus para ser o apóstolo entre os gentios, porque até então a igreja estava restrita aos judeus. Se Paulo, que é um homem como era, como foi, sofreu, quanto mais eu e você, com as nossas limitações e as nossas inconstâncias. Esse homem, ele não retrocedeu. Eu gosto muito do capítulo 9 de Atos, quando Paulo, depois
de cair lá na estrada de Damasco, é levado à rua chamada direita, na casa de Judas, e Ananias chega até ele. E Ananias tenta fazer um acordo com Deus: Senhor, mas esse homem é perseguidor da igreja. E o texto fala que Paulo teve uma revelação de que Ananias iria lá. Aí eu pensei, não tem como escapar. Se ele teve uma visão que ele tinha que não podia transferir para o Everton, por exemplo, que tem uma cara de bravo. Aquele lá não, esse aqui, só esse aqui, tá? Ele é mais bravo que você. Não dá para transferir para outro, porque era ele que tinha que ir lá. E o texto fala que quando Ananias chega lá naquela casa, eu fico imaginando Ananias chegando e dizendo o seguinte: Senhor, eu vou morrer, esse homem é perseguidor da igreja, ele está com uma espada lá, está com escolta de soldado para me matar. E o texto fala que ele chega da casa, e quando ele abre a porta, ele fala: irmão Saulo. Que coisa doida isso. E quando ele fala irmão Saulo, e ele ora depois, aquele Saulo cai as escamas dos seus olhos, e o texto vai dizer depois que aquele Saulo é batizado. Você consegue entender esse negócio? É por isso que Paulo vai dizer que a pregação é loucura para os que não creem, é justamente isso. Meu querido, o desejo do Senhor nessa noite é que nós, em meio à provação, a gente experimente da graça do Senhor. No meio da luta, a gente experimente a ação de um Deus que é poderoso. No meio das lutas dos homens, entendamos e vejamos a igreja do Senhor. Possamos experimentar aquilo que é maravilhoso de Deus, o amor do Senhor nos constrangendo, nos promovendo em unidade, nos abençoando um ao outro, orando, intercedendo, avançando como servos do Senhor e recebendo a cada dia do favor de Deus como igreja dele, como família dele. É esse mesmo homem que Deus nos chama a ter ousadia e zelo na pregação da palavra do Senhor. Você crê nisso? Você consegue entender isso? O desafio que eu e você temos, eu gostaria que o pessoal do louvor subisse aqui. Nós vamos cantar nessa noite. Eu queria desafiar você nessa noite e dizer: Deus, olha para o meu coração, olha para a minha vida, Senhor. Olhe para as lutas que eu estou enfrentando e contempla o meu clamor. Fale comigo, Senhor, fale comigo de uma forma especial. Deus abençoa aquela igreja que está sofrendo perseguição. E Deus quer que eu e você nessa noite saímos aqui cheios da graça do Senhor. O texto fala que diante da luta eles recebem a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez eu e você precisamos sim passar por algumas lutas para que conheçamos quem Deus é e como Ele pode agir no meu e no seu coração. Eu não sei como é que você está nessa noite, meu querido irmão. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem experimentado, mas eu sei que existe um Deus que cuida de você de uma forma especial e tem uma palavra para o seu coração nessa noite, você que está aqui, você que está em casa. Talvez você esteja orando há muito tempo por um parente seu que não conhece Jesus e não tem buscado ao Senhor. Talvez o seu desafio é orar constantemente por aquele pai, por aquela mãe, pelo esposo, pela esposa, por aquele filho que está longe do Evangelho. Talvez você tenha olhado para o lado e falado: Senhor, eu não tenho encontrado resposta, mas em nome de Jesus. Talvez você tenha tentado tantas coisas, em tantas religiões, em tantas práticas religiosas, e você não tenha entendido o que Deus tem feito com você, você não tem experimentado, mas nessa noite Deus quer falar ao teu coração, dizendo: há lugar para você no reino de Deus, tem chance para você, eu quero te abençoar, eu quero cuidar de você de uma forma especial. Hoje é o tempo de Deus para que haja salvação na sua vida e na sua casa. Deus quer te abençoar em nome de Jesus. Pastor, eu tenho orado tanto, pastor, mas eu não tenho entendido, eu não tenho experimentado, parece que não há sintonia entre a minha oração e a voz de Deus. Mas nessa noite, se você se render aos pés do Senhor, reconhecer a sua pequenez, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer o quanto você precisa do amor, da graça do Senhor, Deus quer te salvar nessa noite em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu quero desafiar você a fazer algo que é extraordinário e desafiador e corajoso. Você que está aqui conosco nessa noite, se você ainda não teve uma experiência com Jesus, ou se você está se achegando para o Evangelho agora, se você ainda não teve a coragem de dizer publicamente que Jesus é o seu Senhor, hoje é a noite de salvação, hoje é a noite de transformação, hoje Deus quer quebrar as barreiras que existem no seu coração, os sofismas. Hoje é noite de transformação na sua vida. Você crê nisso? Mas também eu quero desafiar você a orar por aquele parente que está distante do Evangelho. Ah, pastor, como eu tenho orado, mas creia nisso. Creia que Deus pode alcançá-lo, talvez agora, no momento lá, se envolvendo com drogas.
Creia que Deus pode alcançar o coração dele, talvez no momento de prostituição. Eu não sei quem é, eu não conheço, mas Deus conhece esse coração. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você quer orar nessa noite por essa pessoa, talvez o marido, talvez a esposa, talvez o filho, talvez o pai, o irmão, talvez o patrão, talvez o vizinho, eu quero desafiar você a sair do seu lugar. Nós vamos orar juntos aqui de joelhos. Se você não quiser sujar o seu joelho, não saia do seu lugar. Se você não quiser pagar esse preço, por favor, não saia do seu lugar. Se você tem algum tipo de vergonha do Evangelho, por favor, fica sentado onde você está. Mas se você quer algo de Deus, algo maravilhoso do Senhor, se você crê que o soberano, Deus Todo-Poderoso, alcança seu coração, eu queria que você tivesse coragem de sair do seu lugar. E vamos ficar aqui na frente, distante, para não ficar muito próximo do outro. Eu quero orar de joelhos com você nessa noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode vir. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Faça isso como um ato de fé. Diga: Deus, está aqui o meu coração, está aqui os meus sentimentos, Senhor. Eu creio na Tua palavra. Faça isso. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Você que está em casa também pode dizer isso publicamente aí. Tu tens sido tão, tão bom. Se ajoelhe na sua casa, se ajoelhe na sua casa e faça isso em nome de Jesus. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sai do seu lugar. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Coloque o nome dessa pessoa diante do Senhor. Coloque o nome dela. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu quero pedir para que os líderes de pequenos grupos fiquem atrás desse povo aí, por favor. Fique em pé, estenda as mãos sobre ele. Você é líder de pequeno grupo? Você é líder de célula? Fique em pé desse pessoal aí, numa distância segura, de uma forma que não fique muito próximo. Vamos estender as mãos sobre eles, pedindo que a graça do Senhor sobre essas vidas. O Senhor sabe de cada coração que está ajoelhado nessa noite aqui. Você que está em casa, e também faça isso. Faça isso. Eu quero fazer um gesto simbólico aqui. Eu quero fazer um gesto simbólico aqui. Não há nada místico nisso. Mas se você está em casa e agora nos assistindo, e você é líder de um pequeno grupo, você que exerce o pastoreio junto com esse povo lindo do Senhor, eu quero que você fique aí na sua casa agora e estenda a mão sobre esse tempo. Nós temos várias pessoas ajoelhadas aqui no chão agora. Pastor, isso é loucura. Talvez você entenda assim, mas Deus conhece, Deus sabe do seu coração. Estenda a mão sobre esses homens e mulheres aqui, dizendo: Deus, derrame graça, cure, transforma, Senhor, renove corações, resgate almas do pecado. Que hoje, ó Pai, seja uma noite onde o inimigo certamente vai perder vidas e o reino dos céus vai ganhar vida, em nome de Jesus. Não há decisão maior no mundo do que um homem se render aos pés de Jesus, do que uma mulher reconhecer que o Senhor é soberano para fazer nela muito mais do que eu possa pedir ou pensar. O maior gesto de um homem ou de uma mulher é dizer: Deus, entra no meu coração, entra na minha vida, quebra as cadeias, resgata o meu coração, resgate, Senhor, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou de Jesus. Jesus me transformou. O Pai amado, esses homens e mulheres de joelhos no chão agora reconhecem que o Senhor é dono de todas as coisas. Esses homens e mulheres aqui estão talvez pedindo por um parente, mas há muitos deles pedindo pela sua própria vida.
Restaure, Senhor, um coração ferido. Restaure alguém que de alguma forma foi violentado fisicamente, emocionalmente, verbalmente. Ó Pai amado, se tem alguém nessa noite aqui com vontade de tirar a sua própria vida por causa das lutas, ó Pai, dê novidade de vida. Que ele possa celebrar a vida e não a morte, porque ele pertence a Jesus. Retire, Senhor, esse estado depressivo, retire essa angústia lá do fundo do coração. E que em nome de Jesus ele saia daqui hoje um homem, uma mulher renovado pelo Senhor. Ó Pai amado, nós queremos te agradecer pela fidelidade e a graça do Senhor sobre nós. Aqueles que estão nas suas casas agora, Senhor, restaure esse casamento em nome de Jesus. Restaure a confiança desse homem para com sua esposa, dessa esposa para com seu marido. Traga de volta aquele filho, Senhor, que está no mundo das drogas. Traga de volta para que o seu poder seja anunciado, evidenciado, louvado e exaltado. Ah, Pai amado, em nome de Jesus, nós nessa noite nos entregamos à Tua presença. Nós fazemos isso no nome soberano, no nome maravilhoso, o nome de Jesus. Amém.